Nosso convidado de hoje, ele foi reeleito deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Estou falando do Wander Loubet. Deputados, os economistas eles estão desenhando para 2015 um ano de muitas dificuldades para o nosso país. O Wander também ele vê essa dificuldade, principalmente nesse ano de 2015, esse começo de ano. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Tribuna Livre. Marquinhos, eu sou daqueles que eu sei que isso não temos nenhum consenso dentro do próprio partido e nem no governo. Eu acho que a presidente Dilma tomou as medidas corretas. O Brasil precisa desses ajustes. Acho que o Levi está fazendo e vamos ter resultado. Vai ser um ano, nós não vivemos numa ilha isolada, né? O reflexo da política econômica internacional, da crise toda, ela reflete aqui, principalmente porque somos um país exportadores de commodities, mas eu vejo que as medidas vão dar resultado. Acho que o Brasil fecha esse ano, porque a gente vê também, Marquinhos, não digo toda, mas uma parte da grande mídia jogando muito nessa coisa que estamos em crise, estamos nisso, tem algumas dificuldades, tem, mas você vê, o desemprego nosso é baixíssimo, né? As indústrias estão com algumas dificuldades de fato, essas medidas precisam desses ajustes, são fundamentais para o Brasil fechar este ano, provavelmente, não deve fechar em recessão, eu pelo menos acredito nisso, acho que vai fechar aí crescendo 1%, né? Mas com as medidas adotadas agora, não tenho dúvida que a gente retoma em 2016 de novo, até em função do que essa crise econômica internacional, ela já vem, os Estados Unidos já se recuperou bem, né? E eu acho que a gente volta a crescer a partir do ano que vem. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que nós aproveitamos bem esse período que o país precisa dar crédito, né? Criou uma nova classe média, essas pessoas passaram a consumir. E eu acho que as medidas agora são de ajuste para a gente manter isso. Nós não podemos perder as conquistas sociais que nós conquistamos nesses 12 anos do governo nosso, mas precisa evidentemente que ajustar, até porque depois de 12 anos você acaba criando alguns vícios, e até por causa mesmo agora dessa questão das medidas do salário-desemprego, do salário-desemprego, né? Foram corretas, né? Estava tendo um desajustes aí, as pessoas aproveitando o que tinha e utilizando de forma incorreta, né? Então eu acho que esses ajustes são importantes. As medidas econômicas, eu sou daqueles que defendo, acho que são corretas e que nós vamos ver o resultado ali na frente. Eu não tenho dúvida que o Levi não sairia de onde ele estava muito bem se tivesse a economia estivesse tão desarrumada. Ele está fazendo o que o Palocci fez, né? E ele estava na equipe do Palocci quando o Lula assumiu, né? Os ajustes que precisaram ser feitos. Eu acho que a gente retoma, eu acho que são corretas as medidas, e eu acho que estou muito mais preocupado com a crise política do que as medidas econômicas. Eu acho que na economia a Dilma acertou, precisa acertar na política agora. Mas você falou em crise política, as últimas pesquisas indicam que a presidente Dilma está em queda livre aí na aprovação do eleitor. Você acha que é possível uma reversão a curto prazo, Wander? Ô Sérgio, veja bem, é verdade, ela uma queda. Nós nunca tivemos na história do país, Sérgio, uma presidente, nem o Lula foi tão atacado com essa coisa, com esses ataques todos, até assim, dessa questão da Petrobras, de tudo. Eu acho que precisa ser fiscalizado, mas o que acontece? Ninguém sobrevive, consegue sobreviver. Ela já ganhou as eleições, Sérgio, numa condição porque as políticas públicas que nós construímos eram muito sólidas, porque se juntou todo mundo contra. Se você pegar os artistas, se você pegar os jogadores de futebol, se você pegar a classe política, né, foi uma frente ampla. A maioria dos meios de comunicação atuando estou falando dos grandes, nacionais, quase enquanto partidos, né? E nós conseguimos ganhar as eleições. O que nós temos que agora é ter muito claro o que está em jogo nessa crise. Acho que a oposição
é legítimo o papel dela, tem que existir, né? Agora, nós precisamos nessa questão aí também esclarecer, eu acho que é aí que nós estamos jogando mal nessa articulação política do governo. A equipe de articulação da presidente Dilma não consegue construir, erramos na escolha, na eleição da presidência da mesa, né? Nós poderíamos ter, eu defendia isso, até fui mal entendido, que estava fazendo campanha para o Eduardo Cunha. Nós tínhamos que dar ao PMDB os 2 primeiros anos da presidência e pegávamos os 2 últimos. Imagina, a maior bancada ficou sem nenhum membro, sem presidir nenhuma das principais comissões. Olha o equívoco político. E evidentemente que isso foi feito em função da equipe da articulação política da Dilma, que não teve essa compreensão. E tentou fazer uma disputa que, quando todos nós, mais experientes, que estávamos há muito tempo lá, sabíamos que era muito difícil. E tem que parar, Sérgio. Você já foi deputado, você sabe disso, né? Se nós temos que falar assim, o presidente é do PMDB, seja quem for escolhido para o PMDB, você não pode querer escolher para o partido. Então você não faz composição. Não dá para você falar assim, vai ser do PMDB, mas não pode ser o Eduardo Cunha. Eu acho que esse foi o erro. E agora precisa reconstruir essa articulação política. Eu acho que vai ser um ano muito conturbado politicamente, e isso não pode influenciar na nossa economia, refletir na economia. Esse que é o grande desafio nosso. Acho que as medidas com relação à economia estão sendo corretas, né? Pode ter algum exagero aqui, algumas correções que precisam ser feitas, mas são necessárias, e agora a gente tem a capacidade de sair dessa crise política. Agora, deputado, o escândalo, e aí se falando CPI da Petrobras, um movimento para o impeachment da presidenta Dilma, marcado aí para março. Como sair também dessa situação com relação à Petrobras, né, onde a maioria, não vamos colocar todos, mas a maioria dos partidos aí envolvidos, com deputados, aí, senadores. Qual é a real situação hoje, o que está acontecendo em Brasília para tentar resolver essa situação, para que o brasileiro, para que nós possamos, olha, realmente aconteceu isso, o dinheiro desviado foi isso, tantas pessoas na cadeia. Qual é a real situação? O que acontece hoje em Brasília com relação à Petrobras? Marquinhos, não sou daqueles que acham que nós somos os donos da verdade. Mas deixa eu te falar algumas coisas que eu acho que são importantes para esclarecer aqui aos ouvintes do programa Tribuna Livre. Primeiro, tem um movimento muito forte de tentar criminalizar o PT. Isso não estou falando que não tem que ser apurado e não tem que ser punido quem errou. Mas eu vou te falar, o que está com relação a essa questão da Petrobras? Estão tentando colocar que o dinheiro que foram dados oficialmente, que a legislação permite você buscar, e as empresas dão para quem elas querem. Nenhum antes falou que foi coagido a doar esses recursos, né? Essas pessoas, esse dinheiro de contribuição, né? Eles estão tentando falar que isso foi propina. Certo. Vou te dar um exemplo. Aqui foi estampado no Correio de Estado, vocês falaram aqui, Sérgio. O André Putin, ele não acha que ele está errado. Ele não ia lá na Secretaria de Obra, fazia fila com os empreiteiros na sala do secretário, pedindo que cada um, com uma listinha, quantos que você pode contribuir para o meu partido, para as eleições desse ano. Ele, pessoalmente, o que se fala nessa questão da propina do PT é que o diretor pediu que ajudasse o partido. Você pode olhar. E as contribuições até agora, nenhuma do Petrolão, da Petrobras, foi encontrado na conta de um dirigente partidário. A não ser as contribuições oficiais para o partido, que a legislação permite isso. Então, por isso que nós temos que saber diferenciar. Precisa ser apurado, né? Hoje, nós temos aí, vai ter uma nova CPI, já teve uma. E vamos estar apurando, vendo aquilo que foi colocado, se alguém recebeu, se alguém mandou para o exterior, né? Porque até agora, tirando os funcionários da Petrobras, não se encontrou dinheiro, a não ser os oficiais que vieram para as campanhas de todo. E aí, não dá para você falar que do PT é propina e a contribuição e as ajudas que tiveram o Aécio, que tiveram a Marina, que tiveram os outros candidatos, não é propina. Aí é contribuição legal. E eles, principalmente o PSDB, governa São Paulo, governa Minas Gerais, são o segundo, terceiro e quarto orçamentos do país. Então, eu acho que assim, existe uma
um movimento muito forte para tentar criminalizar nós. Por quê? E tem um outro movimento por trás disso que querem fragilizar a Petrobras. Porque veja bem, Marquinhos, a Petrobras, com a votação que nós tivemos, onde demos a ela, Sérgio, que foi aquela votação polêmica, que uma parte desses recursos do pré-sal vão para investimento na área de ciência e tecnologia, na área da educação, na área da saúde, e nós vamos sair de 2 milhões de barris dias, né? Já produzimos do pré-sal mais 500 barris agora, e vamos chegar a 4, vamos dobrar a nossa produção, vamos ficar entre as 5 maiores empresas de petróleo do mundo, os maiores produtores do mundo, com tecnologia em águas profundas, exclusiva da Petrobras, nossa, que nós não abrimos mão nisso, nessa coisa. Então, tem muitos outros interesses. Você sabe que pelo petróleo, quando você vai aí, lá, principalmente lá no Oriente Médio, é guerra em cima de guerra em função, a briga é pelo petróleo. Então tem também um movimento forte de tentar fragilizar a Petrobras. Vocês viram agora, né, saiu um manifesto de intelectuais, não são do PT, fazendo essa defesa da empresa da Petrobras, que gera mais de 500 mil empregos, né, e que é uma empresa indutora do crescimento e do desenvolvimento do nosso país, que nós temos que também ter essa responsabilidade de preservar. Isso não estou dizendo aqui que não tem que ser apurado, que não tem que ser punido, mas nós vamos mexer, se quisermos mexer na ferida, Sérgio, nós precisamos definir, fazermos a reforma política e parar de hipocrisia. Vai ter que se discutir seriamente a questão da legalização do lobby, para evitar o que tem acontecido. Vai ter que mexer na ferida e se discutir agora essa questão da regulamentação dos cassinos. Nós temos que já aproveitar para passar limpo tudo. Para, de fato, acabar, nós não vamos acabar com a corrupção. Você pega nos Estados Unidos, volta e meia tem escândalo, na Itália, na Espanha, na Alemanha, Portugal. Agora, aquilo que quando eu vinha chegando, eu estava te ouvindo, nós temos que criar mecanismo de fiscalização que permita com que você diminua ao máximo isso, se possível acabar. Mas vamos ser sinceros, é muito difícil você acabar com a corrupção, sem hipocrisia. Você falou em reforma política, está em pleno andamento, inclusive com a participação da Igreja Católica, né, da CNBB, da OAB, uma reforma política que tem um aval também do PT, né, quer dizer, com algumas diferenças e tal. Você acha que o financiamento público de campanha, que é uma defesa que o PT faz, que a própria presidente Dilma faz, mas você não acha que há uma certa incoerência nisso aí, Wander? Quando o partido defende o financiamento público de campanha, mas foi o partido que mais se beneficiou do financiamento privado de campanha na eleição passada? Então, Sérgio, veja bem, eu acho o seguinte, eu acho que não tem, eu estou há 12 anos, a última coisa que a experiência vai mostrando pra gente, Sérgio, que às vezes aqui no Brasil nós queremos pegar uma coisa como salvação da pátria, como se isso fosse resolver. Só o financiamento público, ele não vai ser a solução, não vai, porque ou vocês acham que as empresas elas não vão continuar interferindo, ajudando por fora, né? Eu acho que isso é o caminho. E eu acho, Sérgio, nós recebemos mais nesse período porque dentro da lei. E porque, evidentemente, que as pessoas contribuem mais para quem está no governo. Isso aí também é uma outra realidade. Quando o Fernando Henrique foi presidente, as contribuições sempre foram maiores para o PSDB. Né? As pessoas se relacionam. Quem que contribui com as campanhas, eu te pergunto? São as empresas que prestam serviço. Seja aqui no município, seja lá na pequena Porto Murtinho, seja aqui em Campo Grande, seja em qualquer cidade do Brasil, qualquer estado. E assim também no governo federal. Então, isso não significa que nós não podemos defender o financiamento público. Eu acho que o financiamento público é fundamental. Mas tem que ter outras ferramentas, outras ações que são importantes. Né? E reunir as condições. Você pega, por exemplo... Nem todos os partidos defendem o financiamento público, daquilo que é possível. Porque você foi deputado, você sabe, ali você precisa de 2/3 para aprovar. O que o atual presidente, que assumiu no primeiro dia de sessão, ele retomou um projeto que o relator foi o deputado, que é polêmico, que o PT inclusive se colocou contra, que é do deputado, que foi o relator, foi o deputado Vacareza. Né? O Eduardo Cunha retomou, nós votamos a admissibilidade para tramitar,
que foi criada uma comissão especial e essa comissão concluiu com um relatório que fala já nessas coisas. Não é só o financiamento público, permite o financiamento, uma parte dela com financiamento privado. Agora, precisa legalizar mais isso, dar mais transparência, Sérgio. Porque a lei é clara, você pode contribuir, a empresa pode contribuir até 2%, 5% do seu faturamento, né? Só que aí, como que você vai distinguir agora, a justiça que vai distinguir se foi propina ou se foi contribuição? Olha como é que é. Então você tem que criar o financiamento público, nós vamos ter que discutir o fim das alianças na proporcional, que eu acho que diminui os números de partidos, que quem vai participar de uma eleição, foi candidato a prefeito, é difícil você discutir, todo mundo vem que tem 20 segundos, ele vem vender os 20 segundos para coligação, a maioria dos partidos, né? E para isso você precisa reduzir o número de partidos, você acabando com a aliança na proporcional, isso vai facilitar, porque obriga os partidos a montar um time, uma chapa. Você precisa estabelecer essa questão que o projeto do Vacareza estabelece, o teto, que você tem que ter 5% dos votos nacional para você ter direito ao fundo partidário, para você ter direito ao tempo de televisão, ou 3% em 1/3 dos estados, ou seja, em 9 estados brasileiros, né? Que é a cláusula de barreira. Aí tem alguns partidos que são ideológicos, que reclamam dessa cláusula. Mas você precisa estabelecer para você poder criar os mecanismos para você fiscalizar e para você evitar isso tudo que a gente vem acumulando e que vem acontecendo. Então eu acho que essa reforma política até setembro ela sai, né? Eu sou daqueles que acham que o direito é direito adquirido. Por exemplo, você vai ter que estabelecer para ela valer a partir das outras eleições. Não dá para você tirar o direito de reeleição quem vai ser agora, ou aumentar ou diminuir o mandato, ou principalmente aumentar o mandato, se a regra não foi essa. Então, são essas medidas e isso que nós vamos estar debatendo e discutindo a partir agora de terça-feira. Deputado, claro que nós o convidamos para falar a respeito do seu trabalho em Brasília, ajudando o Mato Grosso do Sul, ajudando os municípios, mas tem esse movimento aí para o impeachment da presidenta Dilma. Como é que o senhor encara esse movimento, né, chamando aí para que agora em março a população saia às ruas, já que foi legítimo, né, a votação da presidenta Dilma e, é claro, a sua reeleição? Acho que no regime democrático, e nós lutamos muito pela redemocratização, eu acho legítimo. Acho que o povo as pessoas têm o direito de tentar organizar a manifestação. Eu, particularmente, acho que não tem clima de rua. Uhum. O desemprego está lá embaixo, a economia está sob controle. Onde você vai nos aeroportos, você viaja, vai nas praias, você vai nos restaurantes aqui em Campo Grande, tudo lotado, né? Precisa ter crise. Eu não acredito que isso vá levar a se criar um movimento de massa. E o impeachment é um movimento muito mais político, a gente sabe disso, e precisa ter clima de rua. Eu acho que se a Dilma fizer algumas correções, se ela retomar as articulações políticas corretas, né, recompor o governo dela com uma base, pode até ser menor, mais sólida, né, dialogando tanto com a base dela do Senado como da Câmara, né, eu acho que a gente tem condições de matar essa questão. Eu acho que não vai criar corpo essa questão do impeachment. Agora, a parceria governo estadual com o governo federal, como é que está o trabalho do deputado Vanderlei Loubet junto ao governador Reinaldo Azambuja, hoje aqui, PSDB, para ajudar Mato Grosso do Sul? Ô Marquinhos, eu sou daqueles que tentam ser o mais coerente possível, né? Isso é evidente que tem ônus e tem bônus. E sou daqueles lá da fronteira, que o que vale para o peito vale para as costas. Eu, quando perdi a eleição pro Nelsinho, e agora quando perdi pro Alcides, as duas eleições majoritárias que eu disputei, eu terminou as eleições e eu me coloquei à disposição e ajudei Campo Grande, por exemplo. Muito. Tanto é que eu tenho o próprio reconhecimento do próprio Nelsinho quando prefeito, com depoimentos, declarações. Ajudei muito. Então, e falei isso quando o André ganhou as eleições, que nós perdemos para ele, e eu sempre busquei ajudar. Os 8 anos do André, ninguém pode reclamar da bancada federal. E eu acho que se valeu para o André, valeu para o Nelsinho, valeu para o Alcides, não pode ser diferente com o Reinaldo. Eu acho que o eleitor e a política moderna não é aquela do quanto pior, melhor.
Ah, o cara deixou uma obra, ficou inacabada. Nós, no governo do Zeca, terminamos todas as obras que eram do Pedro, do Wilson, nós concluímos tudo. O Parque das Nações Indígenas, do Aerorancho, das Moreninhas, Parques da Luz, do Aerorancho, todas as obras inacabadas, o Hospital Regional, né? Então eu acho que nós temos que ajudar, porque nós tivemos mais de 40% aqui em no estado. Dos votos. E eu acho que o Reinaldo, ele foi legitimamente eleito pelo povo do nosso estado. Então nós, o que pudermos fazer institucionalmente, eu particularmente estou como coordenador da bancada, estou buscando fazer, estamos ajudando, fazendo parcerias, e a hora que chegar a eleição, cada um vai para o seu palanque, fazer a disputa, buscar o voto. Eu acho que o eleitor entende muito mais essa linguagem do que a gente, porque perdeu as eleições, ficar aí magoado ou fazendo... Nós vamos fazer oposição naquilo que tiver errado. Né? Até porque nós governamos o Brasil e nós precisamos também dessa relação institucional com o Estado para trazer as ações, como fizemos aqui com a vinda da presidente Dilma agora no mês de janeiro, na inauguração da primeira Casa da Mulher, que é uma coisa, um projeto para todas as capitais, e aqui foi o primeiro, né? E que você não viabiliza, você não coloca aquilo lá em pé sem o apoio e sem a ajuda do município, da prefeitura e do governo do Estado. Tem que ter essas contrapartidas. Nós precisamos atender, nós somos um Estado produtor de grãos, né? Nós vamos ter que ajudar, viabilizar os recursos para a infraestrutura, para a logística, né? Trabalharmos junto, ele também no sentido de ajudar na fiscalização dessa questão da 163, vamos buscar o recurso para 419 que liga Rio Verde até Aquidauana, que é uma obra importante para a logística nossa, para a escoação da nossa produção, né? Retomar essa discussão da concessão da 262 e da 262 e da 267 que liga Nova Alvorada, Bataguaçu e daqui Três Lagoas, concluir o anel de Três Lagoas, ferroviários, e tem um anel rodoviário que precisa lá, e essas obras do PAC aqui em Campo Grande, e buscar essa parceria também com o Reinaldo. Ele tem feito gestos, acho que a política é feita de gesto, tenho dialogado e conversado muito, né? Independente da questão partidária, eu tenho assim uma relação pessoal de amizade com o Reinaldo. Até em função da campanha de 2012, isso nos aproximou muito, né? E tenho falado para ele, assim, como amigo, né? Eu acho que ele tem um grande desafio que está colocado para ele. Acho que ele se saiu muito bem nessa questão da vinda da Dilma. Falei que ele foi muito parecido com o Zeca. Até o slogan, a nossa de 98 era mudança de verdade, quando nós ganhamos aquela eleição do Pedro, né? E depois fomos um dos primeiros estados a receber o Fernando Henrique. Ele não trouxe, e o Zeca naquela época, até uma parte do PT ficou chateada, brava, né? Que ele não trouxe a disputa nacional para cá. Que um estado como o nosso é uma idiotice, uma burrice querer brigar com o governo federal. É um estado que precisa, um estado novo, depende muito desses investimentos. Por melhor gestor que você seja, se você não tiver essa parceria, você não viabiliza. E ele com muito mais dificuldade, porque o André votou, apoiou, não apoiou a Dilma. O PMDB estava na coligação, eles estavam na base, eles tinham ministérios, eles tinham interlocução. O Reinaldo é diferente, então ele vai precisar muito de nós, do PT, e vai precisar também do PMDB. Estou falando institucionalmente, para viabilizar. Eu acho que até aqui, nessa relação, ele está construindo corretamente. Eu particularmente acho. Né? Não estou entrando na equipe, isso não cabe a mim, isso cabe a eles que ganharam a eleição, né? Mas eu acho assim, na condução, e eu acho que nós estamos fazendo também a nossa parte corretamente. E de forma muito coerente, de ajudar, de trazer os investimentos. O que nós queremos? Mostrar que aquilo que nós trouxemos para cá do governo federal faz parte da política da nossa presidente, da Dilma. E evidentemente que ele vai tentar capitalizar, né, com a contrapartida ou com os investimentos, os recursos daqui do estado que ele colocar nesses projetos. E para encerrarmos, cargos federais no Mato Grosso do Sul, claro que nós sabemos que PMDB e PT nacionalmente caminham juntos, inclusive o vice-presidente da República é do PMDB. Mas aqui no Mato Grosso do Sul essa conversa é diferente, PT e PMDB. Mas se fala aí que os cargos federais no nosso estado serão divididos entre PT e PMDB, isso vai acontecer mesmo, deputado? Ô Marquinhos, eu sou daqueles que acho que é o seguinte, tenho conversado bastante com o Zeca, com o Dagoberto, e já conversei com o Delcídio. Acho que agora nós temos que sentarmos todos, aqueles que vão estar com a Dilma,
né? E não estou falando que tem que ter aquela fidelidade de tudo, votar em tudo, mas tem que ter uma reciprocidade. A política é feita dessa forma, pelo menos eu entendo assim, né? E eu vejo que é muito melhor discutir conjuntamente, inclusive, porque não dá para, eu quero botar todos os meus. Não tem como fazer isso. Primeiro, hoje, poucos cargos se pode mexer, a não ser você trocar, que são cargos que a maioria dessa superintendência, né, nos seus acordos coletivos, ele já coloca a condição de que tem que ser um cara de carreira. Né? Então, eu acho que, independente de quem for o superintendente, se ele é de A, indicado por A ou B, se ele tem que servir o Estado e ajudar toda a bancada. E nos eventos que a presidente vem para cá, eles têm que se apresentarem, né? Coisa que a gente não aconteceu muito, principalmente nesses últimos 4 anos. Tem que ter essa fidelidade, essa lealdade. E evidentemente que não adianta nós acharmos que o PT vai indicar todos. Pelo menos eu penso assim. O PMDB tem 4, 5 ministros. E é evidente que ele vai ouvir a sua bancada aqui, até porque os ministros vão querer, na hora da decisão de algumas votações, né? O governo cobra dos ministros, né, a lealdade da sua bancada. Então esses parlamentares vão ter influência nas indicações desses cargos. Então é muito mais fácil, sei que é mais fácil não, é difícil, mas eu acho que é muito melhor, se a gente buscar um entendimento, inclusive com os deputados do PMDB, nas indicações desse cargo, como no MAPA aqui, que é no Ministério da Agricultura, como no DENIT, que o PR está nacionalmente com o DENIT, né? E nos ministérios do PT também a gente dialogar com eles, que seja quem for mantido ou quem for indicados, eles também vão ter acesso a essas pessoas, né? Porque o que mais é importante não é você só indicar, é que os superintendentes estejam à disposição para ajudar os parlamentares nas demandas que vêm para nós, seja ela dos municípios, seja ela dos nossos eleitores. Então eu acho que esse é o critério, eu pelo menos como coordenador da bancada, né, mas aí nem tanto como coordenador, mas como deputado do PT, estou tentando dialogar com o Zeca e com o Delcídio nesse sentido. Deputado Wanderley Lobé, quero agradecer mais uma vez a sua participação, a primeira do ano de 2015 aqui no programa Tribuna Livre, e desejar sucesso, que continue trabalhando pelo nosso estado lá em Brasília. Eu que quero, Marquinhos, Sérgio, os seus ouvintes, me colocar à disposição, vamos estar trabalhando e estou à disposição. Eu acho que eu estou indo para o meu 4º mandato. Não foi fácil essas eleições de 2014. Ainda enfrentei o Zeca, né, que temos uma relação, construímos junto desde a fundação do PT. Mas eu acho que o eleitor, né, nos deu mais esse mandato pela nossa trajetória, pelo nosso compromisso com o Estado, com os municípios. E quero continuar lá fazendo essa política de ajudar os municípios, de ajudar o Estado, porque eu tenho certeza, Marquinhos, os municípios e o nosso Estado precisa muito do governo federal. E essa experiência que eu tenho, essa relação que eu tenho hoje para ajudar a viabilizar esses investimentos, esses recursos, elas são muito importantes, porque esses equipamentos são fundamentais para os nossos municípios e aqui para o nosso estado. Então eu vou continuar trabalhando, vou ajudar o nosso estado, vou ajudar os nossos municípios, independente da cor partidária, mas evidentemente que quando chegar o ano que vem, eu vou estar na linha de frente para ajudar, evidentemente, fazer os nossos prefeitos, os nossos vereadores, a gente retomar o governo, que é o nosso objetivo, que é o objetivo de qualquer parlamentar ou de qualquer partido que quer governar, retomar o governo aqui do estado, ou a prefeitura o ano que vem. Então isso nós vamos estar discutindo partidariamente. Sábado nós vamos ter uma reunião já para retomar isso, né? A primeira reunião do ano também, mais consistência com todos os parlamentares e principalmente com a executiva estadual. E eu acho que o 2015 vai ser um ano difícil, mas eu acho que nesse momento de dificuldade que a gente tem que se superar. E eu quero colocar toda a minha experiência para estar ajudando o nosso estado e o nosso município lá em Brasília. Muito obrigado.